Abraão, você já se perguntou por que Deus pediu a ele algo tão impossível? Por que Deus queria que Abraão sacrificasse o próprio filho que ele tanto amava? Ou, como tudo começou? Como nasceu o projeto divino na vida daquele homem que se tornaria o pai da fé? E talvez você também já quis saber o que aconteceu depois que Sara, a esposa amada de Abraão, partiu desta vida e deixou um vazio profundo na sua história. Hoje você vai descobrir tudo isso, porque neste vídeo eu vou te levar para dentro dos momentos mais marcantes, mais dolorosos e mais gloriosos da vida de Abraão. Então, deixa eu te contar como foi a história desse homem que caminhou com Deus, mesmo quando tudo ao seu redor gritava o contrário. Antes de ser conhecido como pai da fé, Abraão era apenas Abrão, um homem vivendo em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, poderosa, cheia de templos idolátricos, astrologia e rituais pagãos. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre sua juventude, mas a tradição judaica diz que seu pai Terá fabricava ídolos, e que Abrão, ainda jovem, começou a questionar tudo aquilo. É nesse contexto que Deus se revela. Em Gênesis 12, a voz do Eterno rompe o silêncio. Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Imagine Abrão parado, a respiração pesada. Ele não entende tudo, mas ele sente tudo. Sarai olha para ele com preocupação e pergunta: Abrão, o que foi? E com a voz tremendo, Abrão responde: Sarai, Deus falou comigo. Ela respira fundo. Se Deus falou, então vamos. Ali começa a jornada que mudaria o mundo inteiro. Abraão caminha sem saber o destino. A Bíblia diz em Hebreus: ele partiu sem saber para onde ia. A fé dele não começa com certeza, mas com obediência. De Ur até Canaã, Abraão percorreu mais de 1.400 quilômetros, a pé, com animais, com família. Só quem já carregou promessa sabe o peso disso. Cada passo é uma luta interna. Será que estou no caminho certo? Mas Deus está com ele. Abraão constrói um altar, depois constrói outro. Altares marcavam geografias, mas também marcavam memórias. Canaã enfrenta fome. Abraão decide descer ao Egito, mas ali o medo domina. Ele olha para Sarai, linda e elegante, e diz: Sarai, se disserem que você é minha esposa, podem me matar. Diga que és minha irmã. Aqui vemos que o pai da fé também teve momentos de medo. Faraó toma Sarai para seu palácio, e quando descobre a verdade, confronta Abraão com raiva. Por que você não me disse que ela era sua esposa? Abraão abaixa a cabeça, sentindo o peso de sua fraqueza. Mas Deus não o abandona. Nunca. Deus o livra e o reconduz ao caminho. A fé não é nunca errar, é sempre voltar. Abraão, o guerreiro. A batalha que quase ninguém conta. Ló, seu sobrinho, é sequestrado por 4 reis poderosos. A Bíblia diz que Abraão tinha 318 homens treinados. Detalhe que mostra que Abraão já tinha se tornado um líder poderoso. Em plena madrugada, eles atacam. O som das espadas corta o silêncio. A poeira sobe. E Abraão vence reis. O encontro mais misterioso da Bíblia então acontece. Melquisedeque aparece. O rei sacerdote de Salém, uma figura que aponta para Cristo. Ele levanta as mãos e diz: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. E Abraão oferece o dízimo, antes da lei existir. Isso revela algo profundo. Abraão não dava porque tinha, ele dava porque pertencia. O céu como promessa, o Deus que mostra as estrelas, mas o tempo passa, e a promessa não chega. Então Abrão abre o coração: Senhor, que me darás? Continuo sem filhos. Deus não o repreende. Deus o leva para fora da tenda. O céu está limpo, e o Eterno diz: Olha para o céu e veja se é possível contar as estrelas. Assim será a sua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. É aqui que a fé bíblica encontra seu alicerce. O nascimento de Ismael. Quando a pressa interfere na promessa, Sarai, já idosa, sofre com a espera. Com lágrimas nos olhos, ela diz: Abrão, tome Agar. Tenha um filho com ela. Abrão aceita. Ismael nasce. Mas o plano humano traz conflito. E mesmo assim, Deus não abandona nem Ismael nem Agar. A promessa é impossível. Deus muda a identidade. Aos 99 anos, Deus aparece novamente e diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande em minha presença e seja perfeito. Então ele muda o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. E declara: Daqui a 1 ano Sara terá um filho. Sara ouve atrás da tenda e ri sozinha. Eu, velha desse jeito? Então Deus diz: Por que Sara riu? Haveria coisa impossível para o Senhor. O impossível já estava a caminho. Nasce Isaque, o sorriso de Deus. Aos 90 anos, Sara dá à luz. Ela segura o bebê nos braços e, chorando, diz: Deus me deu um motivo de riso.
Por isso o nome dele é Isaque. Ele sorri. O sacrifício. O Monte Moriá, o momento mais profundo da vida de Abraão. Deus ordena: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e segue até a terra de Moriá, e oferece ele ali, em sacrifício, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Abraão não entende, mas obedece. A caminhada até Moriá é silenciosa. Isaque olha para o pai e pergunta: Pai, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro? Abraão responde com a voz embargada: Deus proverá, meu filho. No alto do monte, Abraão levanta a faca, e no último segundo... Abraão! Não estenda a mão sobre o menino, e não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a mim, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Por mim mesmo jurei, porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho. Eu verdadeiramente te abençoarei e grandemente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na beira do mar. E a sua descendência prevalecerá contra os seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas através dela, porque você obedeceu a minha voz. Depois do Monte Moriá, Abraão não é mais o mesmo. Algo dentro dele se encaixa, algo se completa. É como se ele entendesse que a fé não é sobre respostas, mas sobre relacionamento. Abraão volta para casa como alguém que já conversou com Deus no limite do impossível. E isso muda tudo na alma de um homem. Você está gostando do vídeo? Então se inscreve aqui no canal e já comenta qual personagem bíblico ou qual história você deseja ver no próximo vídeo. E não se esqueça de ativar a notificação para você sempre ficar atento aos vídeos novos que saem aqui. A morte de Sara, o momento mais doloroso da vida de Abraão. Sara, sua companheira de toda a jornada, a mulher que caminhou com ele desde Ur, a mulher que acreditou, mesmo quando riu, morre aos 127 anos. E Abraão veio lamentar e chorar por Sara. Imagine a cena: Abraão sentado ao lado do corpo dela, segurando as mãos que o acompanharam por quase toda a vida. As mãos que seguraram Isaque, as mãos que construíram altares com ele. Com a voz embargada, ele talvez tenha dito: Meu amor, você correu bem, você venceu. E é aqui que vemos o lado mais humano de Abraão. O homem de fé também chora. Mas mesmo na dor, ele age com honra. Ele compra a caverna de Macpela, o primeiro pedaço de terra que realmente possui em Canaã. Ali, ele enterra Sara. A caverna de Macpela até hoje é considerada pelos judeus como o túmulo dos patriarcas: Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. A promessa da terra começa por um túmulo. O casamento de Isaque, a proteção do propósito. Com Sara enterrada, Abraão pensa no futuro. A promessa continua viva em Isaque. Então ele chama seu servo mais fiel: Não tomarás para meu filho uma esposa das filhas desta terra. Vai à minha parentela e traz uma esposa para Isaque. O servo pergunta: E se a mulher não quiser vir? Abraão responde com a maturidade de quem conhece Deus: O Senhor enviará o seu anjo adiante de ti. E assim nasce um dos capítulos mais belos da Bíblia: o encontro entre Isaque e Rebeca. Abraão entendeu algo poderosíssimo. Promessas precisam ser protegidas. Chamados precisam ser honrados. Linhas espirituais precisam ser bem conduzidas. Pouca gente sabe, mas Abraão se casa novamente. O nome dela é Quetura. Com ela, Abraão tem 6 filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Desses filhos surgem povos importantes, inclusive Midian, onde mais tarde Moisés encontraria esposa e refúgio. Mas apesar de amar todos, Abraão faz algo revelador. Abraão deu tudo a Isaque. A promessa tinha endereço. Ele sabia disso e não se desviou. O testamento espiritual de Abraão. Antes de morrer, Abraão organiza tudo. Ele envia presentes para os filhos secundários, evitando conflitos, e mantém Isaque como herdeiro da promessa. Ele estava preparando a próxima geração para caminhar sem ele. Isso é maturidade espiritual. Isso é legado. Isso é visão de futuro. A morte de Abraão. Um homem que cumpriu sua missão. A Bíblia diz: E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, cheio de história, cheio de testemunho. Ele viveu 175 anos. Isaque e Ismael, pela primeira vez juntos desde a infância,
O enterram na mesma caverna onde Sara descansava. É como se Deus reunisse a família no último ato, para mostrar que a promessa não se perde, mesmo quando há falhas no caminho. Se Abraão pudesse falar conosco hoje, do alto de seus 165 anos, talvez diria: a vida é longa, mas as promessas de Deus são mais longas ainda. Não apresse o que Deus está fazendo. Não fuja do que Ele está moldando. E não duvide quando Ele te levar ao alto do monte. O fim da vida de Abraão nos deixa 3 ensinamentos eternos. A fé verdadeira atravessa gerações. Abraão não viveu apenas por si. Ele viveu para Isaque, Jacó, José e para nós. O que Deus faz na sua vida sempre toca alguém no futuro. Perdas fazem parte da jornada, mas não anulam o propósito. Abraão viu Sara morrer. Ele enterrou amigos. Ele viveu lutas familiares, mas a promessa não morreu com eles. O propósito continua, mesmo na dor. A maior herança que deixamos não é dinheiro, é fé. Abraão deixa rebanhos, terras, riqueza. Mas o que realmente muda o mundo é o seu testemunho de obediência. Sua coragem de seguir Deus no escuro. Sua capacidade de confiar quando tudo parecia impossível. O legado de Abraão é um convite para nós. Caminhe com Deus, um passo de cada vez, e você verá o impossível acontecer. Abraão não esperou entender tudo para obedecer. Ele apenas ouviu e foi. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não perguntou qual o destino, quanto tempo, por quê. Ele apenas respondeu com a alma: sim, Senhor. A obediência de Abraão é a chave que abriu todas as outras portas de sua vida. Quando você obedece sem saber todos os detalhes, você permite que Deus escreva detalhes maiores do que você imaginava. A fé que permanece mesmo quando o céu fica em silêncio. Há momentos na vida de Abraão em que Deus simplesmente não fala. Anos inteiros de espera, promessas que parecem cada vez mais distantes. E mesmo assim a Bíblia diz: Abraão creu no Senhor. Ele não creu porque via. Ele creu porque conhecia a voz que havia ouvido. A fé de Abraão não estava no que ele sentia, mas em quem Deus era. E isso pode transformar completamente a nossa caminhada. A capacidade de levantar altares. Abraão não apenas caminhava, ele erguia altares. Altares eram memórias espirituais. Eram lugares onde ele dizia: aqui Deus falou comigo, aqui Deus agiu, aqui Deus me sustentou. Altares são lembretes de que Deus não nos abandona. Hoje nossos altares são diferentes. Um momento de oração, um louvor que marcou sua alma, uma decisão tomada diante de Deus. Quem levanta altares nunca esquece o que Deus já fez. A coragem de deixar ir o que Deus pede. Abraão entrega Ló, depois entrega Ismael, e finalmente entrega Isaque, o filho da promessa. A caminhada dele revela algo poderoso. Ninguém é realmente dono do que Deus dá. Quando Deus pede, não é porque Ele quer tirar, é porque Ele quer ensinar. A voz do anjo ecoa no Monte Moriá: agora sei que temes a Deus. Abraão provou que Deus era mais importante que qualquer promessa. Essa coragem muda vidas e muda destinos. A visão de longo prazo. Viver para uma promessa maior que a vida. A Bíblia diz que Abraão morreu farto de dias. Não porque viveu muito, mas porque viveu com propósito. Ele não construiu sua vida pensando só em si, mas nas gerações futuras. Isaque, Jacó, José, Davi, Cristo e nós. A maior característica de Abraão é que ele viveu para algo que ele não veria por completo, mas acreditou mesmo assim. Isso é grandeza espiritual. Essas 5 características podem transformar a sua vida hoje. Mas não apenas se você admirá-las, e sim se você adotá-las. Obedeça, creia, erga altares, entregue o que for necessário. Viva para um propósito maior que você. Se você fizer isso, você não vai apenas viver como Abraão. Você vai caminhar com o mesmo Deus que caminhou com ele. Você gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta qual personagem ou qual história bíblica você deseja ver aqui no nosso canal. E não se esqueça, aqui você sempre encontra conteúdo bíblico de qualidade, embasado na palavra e na teologia. E por isso, não se esqueça de ativar a sua notificação para você sempre ficar atento aos vídeos novos. Deus abençoe a tua vida e te aguardamos no próximo vídeo.